Glória a Deus, queridos, bom dia nesta manhã preciosa aqui ao vivo, diretamente de Mossoró, Rio Grande do Norte. Nós estamos aqui no Templo da Imã, Igreja Missão Apostólica Avivando Nações, no programa Manhã Preciosa, abençoando e abraçando você nesta manhã. Eu quero já cumprimentar você também que está conosco. Nesta manhã, querida Gerlane, bom dia, querida. Gilcilene, a paz, Doralice, bem-vinda também, em nome de Jesus. Maria Belo, Maria Aparecida, Renata Fagundes, bom dia. Mulheres de Deus que estão conosco, quantas mulheres nos acompanham? Hoje nós temos aqui palavra de Deus carinhosa, especialmente para o teu coração e para ensinar mais do Senhor. Nós temos já aqui conosco, está aqui nos bastidores, a pastora Lucilene, no segundo bloco, vai trazer para nós a sua história de vida com ensinamentos profundos dentro do seu testemunho. Eu estava conversando com a pastora Lucilene e a história dela assim, me saltou muito aos olhos. Eu via Deus realmente tratando com muitas pessoas, curando feridas através desse testemunho lindo de alguém que permanece na presença, que entrou na presença e que decidiu ficar e contribuir no reino de Deus. Jussara Carla, bom dia. Francisca Abreu, paz do Senhor Jesus também para você. Ana Silva, Deus abençoe vocês nesta manhã preciosa, onde nós estamos aqui num feriado. O dia está tão tranquilo e eu espero que você esteja também aí bem tranquila na sua casa. Talvez mesmo assim você está trabalhando. E a Valéria está em Recife, Pernambuco, e eu desejo nesta manhã edificação para a tua vida. Ontem nós falamos aqui no programa Manhã Preciosa acerca de gratidão. E eu quero desde já aqui fazer essa leitura da palavra do Senhor com você. No Salmo 56 e no versículo 8, que diz assim, ó: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não são anotadas em teu livro? Glória a Deus. O que fazer no dia da dor, né, pastora Lucilene? O que fazer no dia da dor? A palavra de Deus nos mostra que Deus ele é conhecedor do sofrimento do ser humano. Se aqui diz que isso tudo está anotado em teu livro, é impossível Deus não estar vendo a situação em que você está passando. E aí, Márcia, o que fazer? Tantas vezes manda para nós. Será que Deus está me vendo? Então grava nesta manhã essa palavra aí no teu coração, para nós lembrarmos e sempre trazermos a esperança. Aqui diz que o Senhor ele tem registro e ele registra as tuas lágrimas. Que tremendo, né? Certa vez eu lembro que Deus me direcionou para dar um recado para uma mulher, uma palavra do coração de Deus para uma mulher. E Deus dizia para ela assim, ó, que as taças com as lágrimas dela já estavam transbordando. E que o Senhor ia chegar com uma resposta e um milagre muito forte na vida daquela que lançou tantas lágrimas no altar do Senhor. Interessante, porque aqui diz que ele recolhe as minhas lágrimas no odre dele. Meu Deus, como o Senhor realmente considera as tuas lágrimas, né? É importante nós lembrarmos que nós devemos humilhar perante nosso Deus e ao tempo certo Ele nos exaltará. Para quem é que você está derramando as suas lágrimas? Derrama no altar do Senhor nesta manhã e Ele te socorrerá. Márcio, mas o que fazer assim, Márcia? Deus está recolhendo as minhas lágrimas. A palavra de Deus está nos garantindo isso. Está marcado no livro do Senhor a tua história e cada gota de lágrima que você derramou. É tão forte falar acerca de lágrima, né? Certas vezes aqui no programa, em outros momentos, eu me lembrei tanto das lágrimas que Davi derramou ali. A palavra diz que ele chorou tanto até acabar as suas forças. O tanto que ele ficou triste quando saquearam a cidade e levaram os filhos e as esposas daquela cidade, inclusive as dele. E houve um dia de choro, mas a palavra registra as lágrimas de Davi.
E também nós cremos, através dessa palavra, que o Senhor, Ele registra as suas lágrimas. Aleluia! O Senhor não esqueceu o teu sofrimento. E aí, o que nós devemos fazer? E eu vejo a palavra de Deus como uma instrução tão poderosa para as nossas vidas. A palavra não garante que não haverá dia de lágrimas, né, pastora Lucilene? A palavra não garante isso para nós. Mas a palavra diz que o Senhor, Ele não ignora as nossas lágrimas, Ele registra. E aí o que nós devemos fazer? Que 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz que para nós lançarmos sobre Ele tudo isso que pode nos trazer ansiedades, frustrações, decepções, tristezas, que pode até causar murmurações no nosso coração, como nós falamos ontem bastante sobre gratidão. Para que as suas lágrimas e as minhas lágrimas não se transformem em ingratidão, boa coisa é a gente derramar no altar do Senhor e lançar sobre Ele tudo isso. Senhor, hoje eu estou chorando, mas as minhas lágrimas eu quero que o Senhor anote lá no teu livro. Não, Senhor, eu não vou chorar diante de homens, mas eu choro diante do próprio Senhor. E aqui diz assim, 1 Pedro 5,7. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então você pega isso e com toda a fé que você tem no teu coração, você diz, Senhor, isso aqui eu coloco na tua presença. Eu coloco na tua presença essa situação, eu coloco na tua presença, Pai, esta humilhação, eu coloco na tua presença essa calúnia, eu coloco na tua presença diante de ti essa traição. E aí, confia que os olhos do Senhor registraram tudo. A Bíblia diz que Ele não só passou os olhos sobre as suas lágrimas, sobre a situação que você está vivendo, mas a palavra diz que fica registrado no céu o que você está vivendo. Glória a Deus. Você, mulher que tem derramado aí cálices de lágrimas, onde no céu há um registro de cada gota. Deus está dizendo para você nesta manhã que está tudo escrito, filha. Eu vi. Muitos cálices de lágrimas não são só de um tipo de lágrima. Tem o cálice que você derramou aí por meses, lágrimas. Tem o cálice que você derramou só um dia de lágrima. Cada lágrima que teve ali um significado para Deus. Está tudo registrado. Muitas vezes você nem orou, você não falou sobre isso com Deus. Mas você derramou a lágrima diante do Senhor. Eu passei por situações em que eu não falava com Deus e nem conseguia orar assim. A minha oração eu queria chorar. E eu tinha o discernimento de que as lágrimas tinham sentimentos inexprimíveis e que o Senhor captava tudo. Ele entende você. Ele sabe o que você quer dizer para Ele quando você chora no altar do Senhor. Ele valoriza isso que você tem derramado no altar dele e por Ele. Então o que fazer? Márcia, eu vou murmurar? Não. Márcia, eu não consigo parar de chorar nem pensar. Lança sobre Ele, Ele vai te curar deste mal. E aí tem também aqui uma chave muito importante no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13, que nos ensina aqui então uma opção muito linda. Olha, está alguém aflito entre vós? Ore. Ore, nem que seja com lágrimas derramadas, né? Não guarde só para si, mas se derrame de alguma maneira. Tantas vezes pode ser de outra forma. Convida alguém para orar com você, se você quiser. De repente conversa com alguém e ora junto. De repente conversa também com o Senhor. De repente derrama suas lágrimas para Ele. É tão bom se derramar na presença de Deus, né? Ana sendo humilhada, se sentindo ali excluída de um tipo de mulher que poderia ser chamada abençoada, por causa da sua esterilidade, foi no altar e se derramou para o Senhor. E a palavra diz que teve resposta do céu. Glória a Deus. Então, se está alguém aflito, em Tiago capítulo 5, versículo 13, diz assim, ó, ore.
E se alguém está contente, cante louvores. Glória a Deus. Hoje você talvez está conseguindo só orar ou só chorar. Mas em breve você vai estar cantando louvores ao Senhor. Deus também pode te dar um louvor de consolação, onde você declara tudo o que você sente para Deus. Diante aqui dessas palavras, diante de nós vermos a palavra dizendo que Deus tem registro de lágrimas no céu, eu só posso dizer, declarar aqui que eu sei que Deus tem cuidado de nós. Você acredita nisso? Deus cuida de você. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Se prepare aí para os sinais dos detalhes do cuidado de Deus. Sabe o que aconteceu aqui outro dia? Nos bastidores? É muito engraçado, pastor. Eu fico, Jesus, o Senhor nos surpreende dia após dia. Estávamos aqui fazendo algumas gravações aqui na TV Vivando Nações. E ficamos aqui até tarde da noite, deixamos um pouco o tempo passar e gravando. E eu com muita fome, eu não dizia nada, viu, pastora Lucilene? Começamos no meio da tarde, emendamos com a noite. Já era no início da noite, eu estava com fome, mas eu aqui gravando. A boca chega estava seca, só tinha água e café aqui. E aí, de repente, alguém bate no portão aqui da TV. Aí a diaconisa Ustane vai lá atender. O anjinho, né, Ustane, que veio aqui. E aí volta, Márcia, eu estava aqui dizendo, Jesus, que vontade de comer uma coisa bem quentinha com esse café quentinho aqui. Podia ser algo bem quentinho. E aí quem bateu na porta foi uma irmã que mora aqui na rua da igreja. E veio trazer para nós uma pamonha bem quentinha. Gente, Sadraque chega, levanta a mão agradecendo assim, ó. A irmã chegou. Eu disse, Jesus, às vezes... Sim, eles estão dizendo aqui, ó, que a pamonha tinha queijo derretido dentro. Era muito queijo. Não era só uma pamonha comum, já estaríamos gratos. Mas a pamonha tinha queijo derretido dentro. Quem é que gosta de queijo aqui? E aí, o Stan chegou todo alegre. Eu vou comer, eu vou comer. Eu disse, gente, demos uma pausa. A gente sempre trazia muitos lanches para cá. Mas era o nosso hábito. Ou a gente saía para comer. Mas aqui todo mundo ficou fitness. Paramos de andar nas lanchonetes. Né? Daqui a pouco vocês vão ver eu bem magrinha também, né, pastora Lucilene? Aí o Stan Fitness, Sadraque Fitness. E eu entrei no fitness também. Ninguém mais sai para lanchonete. Quando sai para comer salada. A gente até esqueceu de fazer isso. Nunca mais a gente fez isso, né? Todo mundo ficou assim. E aí, de repente, batem na nossa porta. Né? Alguém fez uma oração pedindo um detalhe do céu, um cuidadinho de Deus. E ali a gente se sentiu assim, tão cuidado com os detalhes do Senhor. Às vezes alguém vem, né? Às vezes alguém faz um favor para você, algo que você pediu a Deus. Às vezes você está lá, Senhor, me sinto tão sozinho. Alguém te telefona. Tantos detalhes de Deus, será que nós podemos parar para observar os detalhes do Senhor? Eu estava fazendo a leitura hoje de manhã lá em casa e fiz a leitura do livro de Provérbios, onde disse assim, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E me veio assim um entendimento de que esse reconhecer Deus é observar os cuidados do Senhor nas nossas vidas, até nos dias da tribulação, a consolação de Deus, a força de Deus, a palavra que Ele libera sobre nós. E aí, esse é o testemunho da pamonha quentinha, né, pastora Lucilene? Um detalhe, eu não sabia que o Stone estava ali pedindo uma comidinha quentinha. Eu queria só uma comidinha, mas ela pediu quentinha. E a pamonha veio quentinha. Isso é uma coisa muito fofa, né? Os detalhes de Jesus. Quantas vezes aqui também as pessoas da nossa equipe foram usadas para fazer coisas que eu dizia, ai Senhor, hoje eu queria que fosse assim, assim. De repente a pessoa chega, faz isso, faz aquilo, arruma uma coisa que eu que teria que arrumar, mas eu não tinha tempo, às vezes sem força. E a gente vê o cuidado de Deus em todos os detalhes da nossa vida. Ele está cuidando de você, querida. Deus traz esse alerta para nós hoje. Para a gente reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Porque Ele tem cuidado de nós. Né? Aqui diz, não murmure, está alguém aflito, ore a Deus. O Stane não estava aflita. Mas tinha um desejozinho aí no coração, né, Stane?
está com desejo de algo, né? Clame a Deus. E esse Deus de detalhes, Ele diz para você hoje. Eu espero que nessa pequena palavra você possa hoje observar, detectar este cuidado do Senhor com a tua vida e com a minha vida. Amém? Verdade? As irmãs estão aqui contando para nós, ó. Neurismar está dizendo: Deus faz isso, os pequenos desejos dos teus filhos, Ele atende, Ele é maravilhoso. O Senhor está atento. E diante aqui, Neurismar Benício, que está conosco aqui ao vivo no YouTube, diante de tudo isso, eu quero ministrar um louvor ao nosso Deus. E que você, onde você está, você possa declarar. Declare aí pela fé. Você diga: Deus está cuidando de mim. E nós temos que reconhecer Ele em nossos caminhos. Você parou para observar que quando se fecha algo aqui, algo ali se abre? Você parou para pensar nisso? Nesses dias, Deus está sempre me trazendo ao coração uma canção que fala sobre a multiplicação do azeite da viúva. Sempre me trazendo ao coração. E nós vemos que quando aquela porta, aquela finança dela já não existia mais, Deus abriu uma outra porta. Dentro da porta do impossível, foi-lhe dado suprimento para quitar suas contas e mantimento para ela continuar a viver em paz com os teus filhos. Numa porta fechada, ela pediu socorro a Deus, ela foi até o profeta. E a partir dali, daquela porta fechada, de uma petição ao Senhor, ela teve uma solução e uma multiplicação. Veja os cuidados de Deus até na porta fechada, menina, que você está sentindo aí esses dias. Amém? Então eu quero louvar ao Senhor com esta canção. Que o teu coração seja nesta manhã cheio da paz de Cristo. Em nome de Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. E eu quero cantar essa canção que diz que eu preciso aprender mais de Deus. Mesmo no dia da dor, Ele nos ensina. Mesmo no dia da falta, Ele nos ensina também. E Ele está cuidando. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Você crê? Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Você está sem direção? Se na vida não tem direção e precisa tomar decisão, sei que existe alguém que te ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui,
outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não estou sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Sim, Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não estou sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Você pode observar esse cuidado lindo do Senhor com a tua história. Aleluia. Eu oro nesta manhã para que seja notório, visível, gritante a tua observação dos detalhes de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, você vai ver a mão do Senhor nos mínimos detalhes operando naquilo que você está necessitando em Deus, e até aquilo que é acréscimo, porque Ele faz além do que pedimos ou do que nós pensamos. Fica conosco, nós voltamos após o intervalo, a entrevista aqui com a pastora Lucilene. Tremendo que Deus tem para operar através do que ela vai liberar aqui para nós. E eu também vou bater um papo com você que está ao vivo, amém? Até já. A pastora Márcia Morgana convida você para o chá Preciosas em Natal, Rio Grande do Norte, que será realizado no dia 30 de julho, às 18 horas, no Monas Recepções, Avenida Maranguape, número 2433. Nossa Senhora da Apresentação, Natal, Rio Grande do Norte. Se inscreva no telefone 849-8715-9096. Chá Preciosas. A Igreja Missão Apostólica Avivando Nações, a IMAN, convida você para os cultos de adoração a Deus, quarta-feira às 19h30, domingos às 18h30, na rua José Egberto Fernandes, número 65, Pousada das Termas, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Mais informações, acesse o site avivandonações.com.br. TV Avivando Nações, Ministério Pastora Márcia Morgana. Bom dia, Maria Paixão, também que está conosco no nosso canal no YouTube. Beijo grande para vocês que estão conosco ao vivo. Como eu disse para vocês, nós convidamos uma pastora muito especial aqui na minha vida, na nossa caminhada ministerial em Mossoró. Às vezes eu estou lá no ministério dela, às vezes ela está conosco aqui no Ministério IMAN. E realmente, queridos, sabe quando você vê uma história e você começa, através daquela história, você começa a ficar, até mesmo a compreender mais as pessoas? A pastora Lucilene fala do seu processo na sua vida espiritual e também fala profundamente dos livramentos de Deus. Eu te convido então agora a conhecer a nossa querida pastora Lucilene e ouvir a tua história. Fica conectado conosco, né? Bem-vinda, mulher preciosa de Deus, nessa manhã.
Amém. Bom dia, pastora Márcia. Bom dia. Bom dia, vocês que estão nos ouvindo, né, os ouvintes da palavra do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, né, quero agradecer ao Senhor, né, agradecer à pastora, o Stani, né, vocês que têm sido o canal de bênção, né, nessa manhã preciosa, né, para todos, em nome de Jesus. A pastora Lucilene também tem um carinho muito especial, um cuidado muito grande com as mulheres, não é, pastora? Algumas vezes estive ministrando lá nos seus eventos de mulheres e a gente vê esse cuidado tão precioso. E aí, ao a gente ir conhecendo a sua história, a gente entende esse seu zelo pelas mulheres, porque a gente vê que quem passou por dores, ele tem uma sensibilidade maior, né, para tratar com as pessoas. E eu ali conversando com a pastora acerca do testemunho dela e vendo, né, o seu caminho difícil, o seu encontro com Jesus, mas também uma caminhada muito difícil que a pastora Lucilene teve. E eu sei que muitas pessoas que nos assistem podem estar passando por isso, que a Lucilene passou. E eu quero te convidar, pastora, para, com toda a liberdade no Espírito Santo, que o Senhor te usa sempre poderosamente, compartilhar conosco daquilo que você viveu. E você contou aí que foi antes de confessar Jesus, você passou por um período muito difícil na sua adolescência, quando você tinha 13 anos. Fala para a gente acerca desse episódio. Pastora, nós chegamos aqui em Mossoró, né? E logo quando a gente chegou aqui, eu tinha sonhos de trabalhar e ajudar a minha mãe, né? Eu tinha sonhos de me formar, né? Mas infelizmente não aconteceu da maneira que eu esperava, né? Aí, quando nós chegamos aqui, comecei a trabalhar muito nova em casa de família. Com 9 anos, eu já comecei a trabalhar já. E nesses intervalos que eu saía, né, da casa de família e vinha para minha casa, né, passar final de semana. Então, um certo tempo, já com 13 anos, né, eu fui para uma festa, né, uma discoteca, né, que falava. E ali eu conheci uma pessoa, no qual essa pessoa me enganou e ele abusou de mim com 13 anos de idade. Você passou por algo muito traumático já ali na sua adolescência, né, no início da sua adolescência. Nesse período você ainda não servia ao Senhor, né? Não, nesse período eu ainda não servia ao Senhor. Então, né? Foram momentos de muitas dores. Só quem passa por isso, né, pastora Lucilene? O que passou pela sua cabeça, assim, com o passar do tempo? Assim, fala pra gente esse seu processo de superar um momento como este. Nesse processo, Márcia, eu achei que a minha vida estava acabada, entendeu? Que não havia mais nenhuma solução para a minha vida. E aí eu comecei a enveredar por caminhos errados. Comecei a conhecer pessoas em que me levaram para outros caminhos. Então aí eu já comecei a beber, né? Conhecer drogas, né? E comecei a cada dia mais me aprofundar, né? E conheci uma mulher que sempre ela falava para mim, mulher, você é tão nova, tão bonita, por que você não vai ganhar dinheiro? Ela falava dessa forma, né? Olha só as propostas, né, quando você está cercada por um ambiente de influências ruins. A Bíblia já diz para a gente não se sentar na mesa dos escarnecedores e tomar cuidado com o conselho do ímpio. No caso, você recebeu um conselho, um convite para realmente prostituição, né? Para a prostituição. E de início, Márcia, eu rejeitava. Eu não queria. Até aí eu só bebia, fumava, mas assim, não tinha ainda. Mas ela sempre ali insistindo, né? E o inimigo, ele não desiste de primeira, né? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, ele veio para dar vida e vida em abundância, né? Para a nossa vida. Então, chegou uma pessoa lá na casa de drink lá. Então ela disse, tem uma pessoa que faz o seu perfil. E ela mandou que essa pessoa fosse até a minha casa, né, do endereço. Então eu saí com essa pessoa e aquela pessoa assim, de início me deu assim tanto dinheiro que eu me iludi com o mundo, né?
E a partir desse momento aí eu comecei realmente a praticar as coisas, né, a andar em casa de drink, porque o mal ele engana, né? Você vê que vai sempre se aprofundando. Você vê, né, que você recebeu uma proposta, aí vai, aceita. Aí já começa o quê? A entrar numa rotina realmente errada. E você disse também, pastora, que acabou se envolvendo com alguém deste meio, né? Fala pra gente um relacionamento amoroso. Aí nesse decorrer, né, que foram muitas coisas que aconteceram, que não dá para relatar todas as coisas, né? E nesse período eu me envolvi com uma pessoa que ele era traficante. E essa pessoa me bateu, me deu uma surra. E eu cheguei a furar essa pessoa. E ele me ameaçou de morte, né? E a gente passou ali por momentos muito difíceis, eu, minha mãe, porque a gente morava em uma casa que ela era muito baixa, essa casa. E dava para colocar a mão e abrir aquela porta, entendeu? E a gente colocava um monte de coisa na porta. E foram momentos assim muito difíceis para a nossa vida. É assustador, né? Porque a gente tinha medo de a qualquer momento ele nos chegar ali e nos matar, né? E diante desse cenário assim de tantas ameaças, você não tinha ninguém assim que te desse um bom conselho, te falasse assim, olha, você tem um outro futuro para você servir. Você não conseguia ver outras coisas? Não, Márcia. É cegueira mesmo, né, Não, pastor? eu não consegui, até esse momento aí, eu não tinha não conhecia ninguém assim que falasse do amor de Jesus para mim. A minha casa era totalmente destruída, minha mãe bebia, né? Meu irmão, ele bebia. Então era um lar totalmente desestabilizado, Estabilizado, né? Então assim, a cada dia mais eu só me aprofundava e as amizades que eu conhecia só me aprofundava, né? E nessas ameaças, esse homem ele foi preso. E depois, quando ele se soltou, acho que era um final de ano, só resumindo aqui, ele pegou uma espingarda com prego, com cacos de vidro, com muitas coisas ali para me matar. E eu tinha acabado de chegar e eu não sabia de nada, né? Quando eu desci da moto, né, que eu já vim de outro local, quando eu desci, aquele homem vinha em minha direção, a casa estava fechada, minha mãe não estava em casa, né? E a rua já estava quase toda fechada. Eu digo, pronto, agora eu vou morrer. E de repente, na terceira casa da vila onde a gente morava, tinha um pessoal lá. E essa mulher, quando viu esse homem apontando a espingarda para mim, ela correu de imediato e ela me colocou por trás dela e saiu, né, me guiando pela vila, né? E aquele homem, naquele dia, ele não conseguiu, porque Deus tinha um plano na minha vida, Márcia. Glória a Deus. Tudo isso era o trabalhar do Senhor. E eu quero dizer nessa manhã para as mães que têm os seus filhos, que vivem nas drogas, na prostituição, que continue orando por seus filhos. Você que tem seus esposos que ainda não aceitaram o Senhor. Para tudo há um propósito do Senhor, né? Verdade. Na vida de cada um. Lucilene, eu creio que nesta manhã aí Deus está dando livramento para muita gente que talvez recebeu esse tipo de proposta, que um dia você recebeu, e a gente vê que um abismo vai puxando o outro, né? Tudo começa ali pelo sentimento de, eu vou ter dinheiro. E depois você começa a entrar, e vai entrando na droga. Aí depois, namora o traficante. Aí vai entrando, é ameaçada de morte, apanha. Você vê que uma coisa vai puxando a outra e a gente observa que nessas histórias são todas assim, realmente devastadoras. Devastadoras. Não entendia o seu valor e não conseguia ver um outro tipo de futuro, né? Por quanto tempo você ficou nisso, assim? Márcia, eu fiquei nesse processo até 97, porque 97 foi quando eu fui baleada. O que aconteceu assim que te levou? Quem foi que te baleou? Qual foi a situação? A situação foi que quando a gente não ouve conselho de mãe, né? A gente sempre quebra a cara, né? Falando. E eu não gostava de ficar muito em casa. Meu negócio era sair. Então eu fui morar com uma amiga minha. E quando nesse lugar,
E incrível que foi um dia de sábado, na sexta-feira eu havia sonhado, eu limpei o revólver desse homem, né, as balas, né, e ele ia a gente ia para um aniversário. Sim, no caso ele era o seu namorado? Não, ele não era meu namorado. Ele era namorado de uma amiga minha. Sim. Né? Então, a gente limpou, né, as balas, eu ajudei ele a limpar na sexta-feira. E quando foi no domingo, no sábado, a gente saiu, né? Aí quando nós voltamos, saímos à tarde, eu e mais 2 amigas. Quando nós voltamos, aí ele chegou e chamou para ir para um aniversário. Eu falei que não ia, né? Porque eu já tinha bebido um pouco, eu ia ficar. Quando foi mais ou menos 2h30 para 3h da manhã, eles chegaram muito embriagados nessa casa no Santa Delmira. E inclusive Gilcilene, né, ela que falou, ela presenciou, ela sabe toda a história. E quando eles chegaram, que eu abri o portão, aí eu fui na geladeira tomar água. E quando eu voltei, ela estava deitada do lado que eu estava deitada. Eu pedi para que ela saísse para me deitar. Quando eu deitei, eu vi na hora que ele tirou o revólver, né, mas não imaginei que aquilo ia acontecer comigo. De repente, quando eu virei minha cabeça, né, aí eu escutei só aquele disparo. Foi um tiro a queima-roupa mesmo, Márcia. Eu coloquei minha mão assim, o tiro ultrapassou, né, o meu dedo. Você estava como na hora? Eu estava deitada. Eu estava deitada, né, virada com a cabeça para cá, assim. Na hora que ele disparou, foi bem pertinho, né? E aí esse tiro ultrapassou o meu dedo, né? Rasgou, né? E entrou na minha nuca. Na sua nuca. Na ficou minha alojada. Nuca. Ficou alojada. A bala ficou alojada. É uma imagem que você trouxe. Isso. É, essa imagem. Ela se alojou acima da minha clavícula. Sim. Né? Então, os médicos disseram que como ela era bala de 38, ela não percorria, ela não saía. Eu ia ter uma vida normal, não ia acontecer mais nada. Mas só que ela começou a se movimentar. E ela se alojou entre o osso do meu braço e a clavícula. Eu perdi por uns dias o movimento do meu braço. Então, aí eu não conseguia mais assim varrer a minha casa. Minha mãe vinha, varria, porque eu não conseguia movimentar o meu braço. Né? Porque ela saiu e se alojou por baixo da minha clavícula. E você entendeu o motivo por que ele fez isso? Ele falou que eles vinham atirando no meio do caminho e ele não sabia que ainda tinha bala no revólver. Sim, né? sim. Quando ele bateu, aí disparou. Né? Você disse que teve um sonho? Eu tive um sonho na sexta-feira, isso aconteceu no sábado, e na sexta-feira eu sonhei, mas nesse sonho era ele que me protegia desse tiro. Né? Então, eu fiquei sofrendo um bom tempo, né, com esse tiro que aconteceu no início de 97. Quando foi nesse período que eu fui para o Ceará, né, que teve um processo lá no Ceará. Saiu aqui de Mossoró e foi morar no Ceará. Nessa época você ainda não estava buscando ao Senhor, né, Lucilene? Apesar de sentir a vida por um fio, a todo momento você passava por isso, né? Eu não conhecia. Voltava para Deus, não me voltava para Deus. Aí quando eu sofri esse tiro, aí a gente foi para o Ceará. No Ceará, a gente ia para a casa de uma prima, de uma colega minha. Quando a gente chegou lá, era para Fortaleza. Quando a gente chegou lá, a prima dela não morava mais no mesmo canto. A gente tinha que pegar uma carona para a gente voltar. Aí a gente parou no posto lá, São Cristóvão. Quando chegou lá, Márcia, as tentativas da minha vida era só para me matar. Meu Deus, cercada de todo lado. Quando chegamos lá, as pessoas lá se revoltaram contra nós e disseram que ia nos matar porque a gente estava roubando o espaço deles. Sim. Entendeu? E um caminhoneiro, né, viu aquela situação e nos trouxe para este lugar no Ceará, para essa casa de drink, onde foi uma ruína para mim. Quando eu cheguei lá, nesse processo, porque se a gente for contar tudo detalhadamente... Estava cercada pelo inimigo mesmo, né, Lucilene?
Fala pra gente como foi o processo lá. Você foi pro Ceará e depois voltou, né, para Mossoró. Você disse que lá no Ceará você ainda se envolveu também com uma pessoa muito perigosa. Gente, olha, escuta aí esse recado de hoje para você. Talvez você ainda não serve a Deus, ou talvez você até serve a Deus, mas está naquele processo de laicar. E aí você recebe, por exemplo, propostas que não são da parte do Senhor, mas que vão te levar para abismos. E às vezes as pessoas querem insistir nesses abismos, né? E vai. Então Deus está dizendo para você que quer te tirar destes lugares que estão te levando mesmo para um caminho de morte, né, Lucilene? Aí nesse processo, certo que teve um período, né, que eu me recuperei e voltei para lá. E a primeira pessoa que eu conheci foi um pistoleiro. Você se envolveu com ele? Eu ainda estava naquele processo com medo, com pânico, né? Por conta do tiro que ainda não tinha me recuperado, né? Você vê a Lucilene, gente, a Lucilene é uma florzinha de Jesus, é uma mulher delicada, dócil, sábia em Deus. E você pensar Lucilene, que você viveu tudo isso, realmente foi um nascer de novo. Glória a Deus. Aí, quando eu conheci, Márcia, quando eu vi aquele homem cheio de revólver, um homem com 3 revólveres. Então, tipo assim, foi multiplicado o perigo? Foi. Meu Deus. 3 revólveres, Márcia, e cheio de bala. Eu disse, eu não morri daquela, mas agora eu vou morrer. Eu fiquei muito assustada. E ali eu tive um relacionamento com aquele homem. Isso na sua adolescência ainda? Na minha adolescência ainda, né? Aí, quando eu não quis mais... me relacionar com ele, então ele me ameaçou. Se repetiu a mesma história lá do início. A mesma história. É como a Bíblia diz, um abismo ele chama um outro abismo, né? E quando a gente não quer saber de Jesus, né? Aí as coisas se tornam pior. E quando você não escuta o seu pai, a sua mãe, né? Então cada vez mais você vai se lambuzando, né, no pecado, né? Porque o pecado, as coisas do mundo é muito prazerosa para a carne, mas ela mata o espírito e a cada dia mais ela nos distancia de Deus. Mas Deus, ele tem seus planos. E esse tiro, Márcia, não tenho como foi uma coisa ruim, sim, mas foi um chamado de Deus para mim. A permissão de Deus te fez meditar e observar o livramento. O livramento de Deus e me chamar, porque eu fiquei temerosa. A partir daí eu já comecei a ficar temerosa. Porque você namorou um matador e aí você lembrou daquela primeira situação, que você teve mesmo um risco muito grande, né? Aí eu disse, eu não morri daquela vez, mas dessa vez eu vou morrer, né? Aquela mulher daquele lugar, ela não gostava muito de mim. Mas Deus, ele usa até aquele que a gente diz inimigo para nos ajudar no momento de perigo. Né? Como eu estava falando para o Stânia ali. Deus, ele cria situações, Deus, ele move a mão dele para levar no lugar do propósito, no lugar que Deus quer colocar você. Verdade. Você falou do sonho que você teve na véspera, uma semana antes, né? De você ter sido baleada, e me veio assim um discernimento. Você sonhou que o próprio homem que te baleava, no caso no sonho, ele é que te defendia. E aí me veio um discernimento de que você sonhou que o seu próprio matador, ele é que te defendia. É porque mesmo se ele quisesse te matar, o Senhor nele, entre vocês, fez com que a bala fosse atingida em outro local. Mesmo que ele quisesse, a mão de Deus estava ali, realmente ele não podia agir por ele mesmo praticou a defesa. Apesar da gente ver, não, foi baleada, não. Mas ia para outro canto essa bala, você sabe disso, né, Lucilene? E aí você se envolveu com este matador, e como você saiu disso? Veio para Mossoró e teve uma vida transformada de repente? Márcia, a minha vida é um processo muito grande. Quando ele tentou me matar, como eu falei, né, essa mulher ela não gostava de mim, mas mesmo assim ela foi usada por Deus para me ajudar, porque ele já tinha comprado álcool, fósforo, e tinha colocado no quarto no qual eu ficava lá. E ele chegou perto de mim e falou, vá lá para o quarto. Aí por trás ela ficava fazendo aceno que eu não fosse. Porque, de repente, quando ele
saiu um pouquinho, ela disse, olha, ele comprou fósforo e álcool, e se você for, ele vai matar você queimada. Ele disse que vai lhe matar queimada. Então, Márcia, naquele momento... Ou é na bala ou é no meio do incêndio que você ia morrer. Meu Deus, Lucilene. É realmente a mão de Deus, viu? Foram muitos livramentos que o Senhor, Ele me deu. Muitos. E naquele momento ali eu consegui fugir. Eu não lembro, Márcia, bem, né, como foi. Mas eu consegui sair, né, e vim para Mossoró. Gilcilene, né, que falou no início, ela foi ameaçada de morte, porque ela morava aqui em Mossoró. Então, ele ameaçou ela de morte, né, para ela dar conta de mim, para ela dizer onde era que eu estava. E ela disse que passou a noite toda em cima de um cajueiro. No Ceará tem muitos cajueiros, lá onde a gente estava, tem muito cajueiro. E ela passou a noite em cima de um cajueiro, né, escondida dele, porque ela disse que eu não ia dizer onde era que eu estava. Nossa, um anjinho de Jesus. E aí, Lucilene, você disse que você voltou para Mossoró, então, depois desse processo. E aí você conseguiu algo novo de Deus para a sua vida. Você estava determinada mesmo a mudar de vida. Veja como também a gente tem que dar um passo, né, Lucilene? Fala para a gente. Quando eu voltei para Mossoró, a minha mãe já estava frequentando, né, a igreja. E eu comecei a ir com ela para as reuniões. Mas até aí eu não, verdadeiramente, eu não me aprofundei, né? Como eu falei para você, tem muitas pessoas que estão dentro do Evangelho, mas o Evangelho não está dentro da pessoa. E por muito tempo eu vivia assim, na casa do Senhor. Você ia sempre mesmo? Eu ia sempre, né? Mas eu não, o Evangelho não entrava. Não tinha entrado no meu coração, porque qualquer motivo eu saía. Sim. Qualquer cara feia eu saía. É a famosa, no caso, o crente que está no processo, né? Às vezes acontece qualquer coisa na igreja, ou um escândalo até mesmo fora, e a pessoa simplesmente diz, não quero estar porque não é tão perfeito como eu gostaria, né? E aí você entrava e saía da casa do Senhor, mas você tinha confessado Jesus já, mas não sentia essa transformação, né? Não sentia. Até porque eu fui viver com o pai dos meus filhos, né? Que quando eu cheguei, eu já havia conhecido ele. Eu já tinha conhecido ele e eu fui viver com ele, né? Engravidei do meu filho, de Hudson. E eu não conseguia servir a Deus porque ele não gostava de crente. Né? Então eu caminhava, mas eu não sentia firmeza. E o que é que aconteceu que você começou a ficar firme? Você lembra? Em 2008 foi a minha convenção de verdade. 2008, dia 25 de agosto de 2008, foi a minha transformação. Eu fui para um círculo de oração, onde uma pessoa insistia muito, né? E eu fui para esse círculo de oração. Eu cheguei numa igreja e eu estava com o meu coração muito aflito. E tinha um grito preso dentro do meu peito. E quando eu cheguei lá, essa mulher ela começou a louvar um hino. Tem um grito preso dentro do meu peito. Uma vontade de glorificar dentro do coração. E ali eu comecei a chorar, me derramar em lágrimas. Mas naquele momento ainda não confessei ao Senhor. Aí fui para outra igreja que tinha em frente. Não tinha terminado o culto lá ainda. A pessoa que estava comigo, que também é a minha mãe na fé, eu tenho duas mães na fé, né? A Lanusa e a pastora Dalva. E quando nós chegamos nessa igreja, ainda deu tempo dela dar uma saudação. Ela pregou sobre a sunamita. E ali ela fez o apelo para que eu aceitasse o Senhor naquele momento ali, naquela tarde, naquele círculo de oração. E houve uma resistência, Márcia, porque eu vi assim, literalmente um telão na igreja. Eu vi as minhas roupas, as roupas que eu gostava de usar, bem escandalosa, bem nua, os brincos, aquelas coisas.
E eu queria resistir àquilo tudo ali. No caso, antes deste dia, mesmo indo para a casa do Senhor, você ainda estava se vestindo de forma sedutora, é isso? Ah, e você não sentia essa libertação nessa área da sua vida. Aí você teve uma visão ali, que mostrava... Na igreja mesmo. Mostrava aquilo que você não queria deixar de lado. E era como uma prisão. Uhum. Mas naquele momento ali, Márcia, eu sentia assim como se saísse das minhas entranhas. Nossa, tremendo. Algo saindo de dentro de mim, que eu caí no chão, me prostrei no chão, eu começava a chorar. E eu chorava de uma maneira que a minha menina, até um tempo, ela mangava: mãe, o que era aquilo que aconteceu? Eu digo: foi Deus me limpando. Foi mesmo. Né? Porque quando diz: conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Uhum. Né? Naquele momento ali eu senti a libertação do Senhor sobre a minha vida. Uhum. Naquele momento ali, quando eu saí daquele círculo de oração, eu já não era mais a mesma. Sim. Eu já sentia algo totalmente diferente na minha vida. Eu já não tinha mais prazer pelas coisas do mundo. A minha mente ela foi completamente mudada. Uhum. Eu não sentia mais nenhum prazer por nada do mundo, de música, de dança, de nada. Que tremendo, pastora. Muito importante a senhora falar isso para a gente, porque a gente vê que tem pessoas que têm um processo. Você já percebeu. Eu já vi o testemunho de uma amiga minha, que ela contou no testemunho dela isso, que ela ficou ainda uns 5 anos após confessar Jesus e após ir para a igreja e amar a casa do Senhor, mas não queria se desfazer de algumas coisas. E ela disse que ela tinha uns sentimentos ainda sedutores que ela tinha no mundo e gostava de fazer algumas coisas para chamar a atenção. E ela disse que fez um jejum, na época, um jejum de 1 ano. Ela estava tão determinada a servir a Deus e ela foi realmente liberta de tudo isso. Deus colocou assim ela em posições mesmo, até mesmo de autoridade e liderança. Tamanho foi a transformação e hoje ela ensina outras pessoas. Pastora, fala para mim, você realmente, pronto, virou aquela página, nasceu de novo e aí o ministério pastoral chegou, as missões chegaram, né, na sua vida, são muito notórias. E dentro da sua trajetória como pastora, a senhora vê, às vezes, chegar na igreja pessoas que vivem aquilo que a senhora já viveu? Eu creio que a senhora compreende muito quando a senhora bate o olho assim e diz: é um processo. Com certeza. Mas as pessoas, elas de início, elas não querem entender. Porque assim, quando você viveu uma vida como eu vivi, na prostituição, nas drogas, né? Ameaçada de morte. Tantas coisas eu vivi. E quando você, de repente, olha para uma pessoa, por mais, Márcia, que ela tenha aquela empolgação, ela queira mostrar que ela... Mas você vê que há um processo muito grande na vida daquela pessoa, para que tenha uma regeneração verdadeiramente naquela pessoa. Verdade, né? Então, nós desejamos que essa palavra venha alcançar poderosamente os corações. Hoje a pastora até deixou para nós aqui João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe que me veio o coração, pastora, para nós orarmos por quem está nos assistindo, que talvez está aí nos processos. A senhora precisou de ajuda, né? De um momento ali de oração, onde a ficha caiu e você tomou uma decisão e você sentiu: nossa, eu nasci de novo, não amo mais as coisas do mundo. Olha, a palavra já diz assim: filhinhos, não ameis o mundo. Se vocês amam o mundo, o amor de Deus não está em vocês. Então, não tem como gostar das duas coisas ao mesmo tempo. Ou você agrada a Deus, ou agrada ao diabo. A palavra já diz tudo. Ou você está no reino de Deus, ou está no reino das trevas. São 2 reinos. Não tem como. Tem que tomar essa decisão, né? E a senhora experimentou também, nesse período de pandemia, esses cuidados de Deus. A pastora esteve conosco no meu antigo programa, né? No Voz Profética, compartilhou muitas bênçãos conosco também, acerca do seu chamado, das ações sociais que a senhora ali estava fazendo, inspirada por Deus, e tem experimentado deste cuidado do Senhor, né? Amém? Pastora, voltando aqui, quando na minha convenção, como eu falei que o pai dos meus filhos, ele não aceitava. Sim. E eu passei muitas dificuldades, porque eu apanhava muito. Eu vinha para a igreja, né? E quando eu chegava, né, ele queria me botar para fora. O motivo era a fé?
a fé. Nossa. Ele não aceitava de forma alguma. Quando eu colocava os hinos, ele se transformava dentro de casa, ficava totalmente transformado. Então, quando foi uma certa vez, ele me mandou eu tomar uma decisão. Ou você fica aqui, ou você fica com isso aí que você escolheu. Eu disse, eu escolho Deus. Às vezes as pessoas podem ficar até assim, chocadas, né, com essa situação. Mas a palavra do Senhor diz que se você não amar a Deus, né, acima de qualquer coisa, né, você tem que botar Deus em primeiro lugar. Não é filho, não é marido, é Deus. Porque Deus se responsabiliza de fazer as demais coisas. E ali eu tomei a decisão, eu saí, né, a gente se separou. Eu fui morar perto da minha mãe, né, tive que trabalhar para cuidar dos meus filhos, né. E ali eu conheci hoje o pastor Márcio, que bem antes, uma vez eu saindo para um bar, eu olhei para minha mãe e eu disse, mãe, eu ainda vou ser crente e eu vou casar com o pastor. Eu profetizei para minha vida que eu não sabia. A visão do futuro mudou, né? O desejo, né, de ter uma vida na presença de Deus chegou no teu coração, né? O que eu não sabia não que era profecia. O pai dos seus filhos, que você falou, que você chegou a separar, você disse que hoje ele faleceu, né? E que você ganhou ele para Jesus, foi isso no final? Só para concluir aqui essa parte que eu estava tentando aqui lembrar dessa história e lembrando, Lucilene, de que você ainda foi abençoadora daquele que te maltratou, né? A palavra já diz para a gente perdoar os inimigos e não amaldiçoar, mas bem dizer. E você foi uma abençoadora da vida dele, né? Aí quando a gente separou, meu filho chegava, ele adoeceu, ele era diabético e ele sofreu um acidente, ele ficou com uma perna, um vermelhão na perna, e ele não tinha quem cuidasse dele. E muitas pessoas me davam conselho para que eu não o ajudasse. Eu não ia ajudar uma pessoa que me maltratou tanto. Eu disse, eu vou orar ao Senhor, eu vou pedir ao Senhor uma palavra. Eu me ajoelhei, o Senhor me deu em Coríntios capítulo 13, né, que fala acerca do amor. Então, quando o Senhor me deu essa palavra, eu entendi que eu tinha que fazer por ele, porque eu era uma nova criatura e ele ainda era cego, né? E também tinha os meus filhos, que ele era o pai dos meus filhos, né? Eu tinha que fazer. Então, eu fui cuidar dele no hospital, né? Antes disso, o Senhor me deu também um sonho em que todo mundo ia virar as costas para mim e que eu ia ficar sozinha. Deus me mostrava uma grande tempestade e eu só. E o Senhor me mostrou a perna dele sendo no lugar que o Senhor me mostrou a perna dele amputada. E ali eu tive um processo no Tarcísio Maia com ele, cuidando dele, né? E vendo coisas acontecer assim, no qual ele fazia comigo, né? Humilhações, né? Palavras. E eu pedindo ali para o Senhor cuidar dele. E como ele não gostava de hinos nenhum. Pastora Márcia, mas quando ali eu estava cuidando dele, ele olhava para mim e dizia assim, canta aqueles louvores. E eu cantava para ele os hinos da harpa cristã, lia uma palavra, orava, ele se acalmava e dormia, né? E teve todo esse processo até o falecimento, mas ele, quando saiu daqui para Mossoró, para Natal, ele já não estava mais falando. Ele só falou para confessar ao Senhor. Glória a Deus, né? A conclusão dessa parte da tua vida foi salvação, né? Glória ao Senhor. Deus é maravilhoso, porque para Deus dar graça num momento como esse, em que você poderia estar dando risada da cara daquele que te maltratou, você foi lá, abençoou e ainda trouxe salvação para aquela vida. É um exemplo para a gente, nessa manhã. E aí você conheceu, né, o pastor Márcio, que é o seu esposo, e realmente é o pastor que você orou a Deus para casar com um pastor, você sentiu esse chamado na sua vida e realmente começaram essa obra de Deus juntos. Até aí eu nunca tinha casado. Meu primeiro casamento é com o pastor Márcio, né? Porque às vezes as pessoas ficam assim, casou de novo. Não. Eu só casei uma vez, que foi com o pastor Márcio.
E ele tinha um desejo de dirigir obra, né? E se concluiu na nossa vida. Deus usou uma serva do Senhor e disse que Deus tinha uma obra conosco, né? E o primeiro ministério que a gente tomou conta foi a Deus de Maravilha. Ali a sede, a gente foi pastoreou ali um tempo, né? O Senhor falou e logo se cumpriu, né? Depois que a gente casou, do meu batismo, né? Que eu me batizei depois em 2011. Dia 25 também de dezembro foi, né, que eu me batizei. E a gente casou e começou a fazer a obra do Senhor, né? Graças a Deus. Às vezes eu fico assim, eu não me sinto digna, assim. Eu olho para mim e digo, Jesus, e às vezes eu só consigo chorar e agradecer a Deus, porque de onde Deus nos tirou, né? Achei interessante aqui, a sua conversão em 2008 foi no mesmo ano da minha conversão e no mesmo mês de agosto também, que Deus nos tirou do lamaçal, do pecado, glória a Deus. Eu quero convidar a Lucilene para a gente ficar de pé, vamos orar pelo nosso telespectador. Você que ouviu tudo isso, olha, tanta gente se identificou, sabe, Lucilene? Tantas mulheres às vezes mandam mensagem para nós dizendo que estão sendo açoitadas, às vezes não fisicamente, mas com palavras. A Bíblia já diz que a palavra mesmo com ira, ela é realmente como uma chicotada, ela faz mal até no corpo. No físico, as mulheres sentem essas dores. E você também aí que está nesse processo de transformação em Deus, quero pedir à pastora Lucilene para orar por essas vidas nesta manhã, com a autoridade que o Senhor tem dado a ela, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, que nessa manhã você que ouviu esse testemunho, né? Você que vive, que está com seu coração indeciso, sem saber o que fazer. Eu quero dizer, Jesus é o único caminho, a única verdade, é o Senhor Jesus. Você que tem o seu filho nas drogas, você continue orando pelo seu filho, porque Deus vai resgatar ele do mundo das trevas para o mundo da luz. Você que vive, assim como eu vivi, com palavras negativas, né, em sua vida, que o Senhor chegue nesta manhã, quebrando todas as cadeias na sua vida, em nome de Jesus. Deus amado e querido, em nome de Jesus eu apresento cada vida nesta manhã, Senhor. Cada vida que nos assiste, Senhor. Pai, que o Senhor chegue alcançando lares nesta manhã. Pai, famílias que estão sendo destruídas. Pai, que o Senhor chegue alcançando. Pai, em nome de Jesus, o Senhor me traz neste momento a memória. Este homem que trai a sua esposa. Oh, Deus amado e querido, que ele entenda. Aleluia, que no momento em que ele trai a sua esposa, ele está traindo o seu próprio corpo. Deus amado e querido, em nome de Jesus, chega neste lar. Chega reatando, Senhor Jesus. Deus amado e querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Chega, Pai, fazendo uma nova aliança nesse casamento. Papai do céu, em nome de Jesus. Chega na vida desse filho rebelde. Aleluia, que muitas das vezes não quer ouvir, não quer atentar para a palavra do Senhor. Pai, chega nesta vida. Essa mãe que está nesta manhã com o coração aflito. Pai, chega consolando o coração dessa mãe, Senhor. Pai, em nome de Jesus, chega quebrando todas as cadeias, Pai. Assim como o Senhor fez na minha vida um dia, Senhor. Assim como o Senhor me libertou, liberta vidas nessa manhã. Cura mulheres, meu Pai, que muitas das vezes escuta só dos seus esposos palavras negativas. E ela se sente, meu Pai, tão mal. Ela se sente, aleluia, a alma tão destruída, Pai. Mas nesse momento, Senhor, aleluia, através da sua palavra, através dessa oração, ela receba ânimo, força na sua alma. Aleluia, ela se sinta especial, ela se sinta amada pelo Senhor. Porque elas são meninas dos olhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro nesta manhã sobre os lares as bênçãos do Senhor. Eu declaro sobre as mulheres, eu declaro sobre os homens. Deus amado e querido, em nome de Jesus, Pai, vai tocando nesta manhã, Senhor, naquelas vidas, meu Pai, que se encontra nos prostíbulos, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, a mão do Senhor alcance essas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, chega, Senhor Jesus, na vida daqueles que estão nas ruas. Papai do céu, que o Senhor pode
transformar a vida deles, tirar da lama, do lamaçal do pecado. Pai, em nome de Jesus, transforma estas vidas, porque eu creio, meu Pai, que até na Cracolândia, Senhor, o Senhor tem planos de vida, de transformar e transformar, fazer missionário, fazer pregadores da sua palavra, levitas da casa do Senhor. Eu sei, meu Pai, aleluia, que as tuas mãos estão estendidas, Senhor, aleluia, operando, Senhor, sobre este mundo, Senhor. Papai do céu, em nome de Jesus, aonde estiver uma pessoa se drogando neste momento, Senhor, que a tua mão possa alcançar esta pessoa e libertar, Papai do céu, quebrando toda corrente, toda mentira do adversário, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos acreditando, Senhor, que as tuas mãos estão estendidas para libertar a prostituta, o traficante, o drogado, para libertar, porque o Senhor veio para salvar e libertar todos aqueles que se havia perdido no mundo, Senhor. Aleluia, o Senhor é a verdade e a vida, Pai, em nome de Jesus. Jesus, amém. Nós cremos que Deus já operou maravilhas nesta manhã, que é grande a presença do Senhor aqui em meio às orações. Amém, queridos? Toma posse aí da tua vitória, do conselho de Deus para a tua vida, amém? Uma maravilha receber a amada aqui. Sempre bem-vinda em nome de Jesus, meus amados. Pastora Lucilene, você quiser também, você que está nos ouvindo, entrar em contato conosco, DDD 84 98725 3143. Quer compartilhar conosco o seu testemunho, o toque de Deus que você recebeu nesta manhã? Entre em contato com a gente, será uma alegria ouvir vocês. Pastora, que o Senhor leve a cada dia a sua voz, o seu testemunho, aos quatro cantos do mundo, para a transformação de vida e testemunho de um Deus vivo na terra. Amém? Deus abençoe. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Glória a Deus. Um abraço para todos que fazem parte também aí da congregação da pastora Lucilene. De tempo em tempo Jesus nos leva lá e a gente sente sempre esse amor por essas vidas preciosas que sempre estamos juntinhos, né, nos eventos de mulheres, nos momentos ali, né? Francisca Abreu que está dizendo, Deus está cuidando de mim. Eliane Gomes diz que Deus continue com a sua mão estendida sobre os meus filhos e netos. A Eliane Gomes disse aqui. Deus te abençoe também. Pina Barbosa. Quero agradecer o amor também da irmã Karine Leite, né? Ofertou para nós aqui no YouTube, no nosso chat do YouTube, canal Pastora Márcia Morgana. Deus abençoe vocês. A Maria Eunice também, a paz do Senhor. Maria Paixão, ela disse, Deus é tremendo e Deus é fiel. A Maria Eunice colocou pedidos de orações. A nossa querida também, Ju Alves. Paz, amada. Deus abençoe vocês. A Neide Lutero também. Ohana Silva, ela colocou, incrível poder viver o processo ao seu lado. Ohana Silva, paz, amada. Olhando aqui as mulheres, muitas mulheres nos acompanham, sabe, pastora Lucilene? Jardiele Nascimento. Ela disse assim, eita glória, que pastora abençoada. Glória a Deus. Gilcilene Medeiros também. Um abraço, amada, para todos vocês que estão conosco. Agora 11h17 ao vivo, aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte. Quero mandar um recado, 2 recadinhos aqui muito especiais para vocês. Temos muitas mulheres nos acompanhando. Neste domingo, nós teremos na nossa série Detox da Mente, domingo, 18h30, né, 18h30, na IMA, Igreja Missão Apostólica, Avivando Nações em Mossoró. Vocês podem acompanhar através da transmissão da TV Avivando Nações e também canal YouTube. Detox da Mente, serão 3 domingos, às 18h30. Acompanhe, vai ser uma bênção, uma riqueza para a nossa vida espiritual em Cristo Jesus, tá? Você de Limoeiro do Norte que está nos acompanhando, glória. Estaremos aí neste sábado no encontro de casais, onde meu esposo Edinardo vai estar ministrando a palavra, vou estar falando a Deus. Jantar de casais da Igreja Evangélica Bíblica da Fé em Limoeiro do Norte. Nós estaremos visitando vocês aí com este evento
da Igreja Evangélica Bíblica da Fé, jantar de casais, tá? Gente, lembrar vocês algo muito importante, nós estaremos em Natal, no Rio Grande do Norte, com o nosso chá Preciosas no dia 30 de julho, tá? 30 de julho, Natal, Rio Grande do Norte. Chá Preciosas na Zona Norte de Natal. Você pode entrar em contato conosco, você que quer participar ou quer colaborar de alguma forma com este chá. É DDD 849-8725-3143. Um abraço para as nossas amadas de Natal, Rio Grande do Norte, que estão nos assistindo também com a transmissão da TV Avivando Nações. Amém, queridas? Então fica aqui o meu abraço carinhoso, o meu beijo. Deus abençoe vocês com o poder do Espírito Santo e renovo. Compartilha links e abençoe mais vidas, vocês que nos acompanham pelas redes sociais. E nos vemos amanhã, às 10 da manhã, ao vivo, no programa Manhã Preciosa. Fique na paz. TV Avivando Nações. Ministério Pastora Márcia Morgana.